Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós continuamos a trabalhar com regra de diferenciais. A quarta regra que iremos ver é a regra do produto. Imagine que tenhamos U como função de x1 e V como função de x2. Para calcularmos a diferencial do produto dessas duas funções, devemos utilizar a regra similar à regra do produto para derivadas de funções, de forma que, se tenhamos a função u vezes a função v, repetimos a função v vezes a diferencial da função u. Repete a segunda vezes a diferencial da primeira, mais a primeira, u, repito a função, vezes a diferencial da segunda função, v. Considere a função f, função de x1 e x2 igual a x1, x2 ao quadrado. Perceba que nesse caso temos uma variável x1, uma variável x2 e o produto. Como podemos calcular a diferencial dessa função? A diferencial para a função f, seguindo a regra u, nesse caso, você pode pensar como x1 e v como x2. Assim, observando a fórmula, devemos repetir x2, a função exatamente, vezes a diferencial de x1, mais a primeira, que nesse caso é x1, vezes a diferencial para x2 ao quadrado. Lembre que, como podemos calcular a diferencial de x1? É simplesmente a derivada parcial da função em relação a x1 vezes dx1. E a diferencial para x2 ao quadrado também será igual à derivada parcial da função em relação a x2 de. Assim temos x2 ao quadrado vezes a derivada de x1 em relação a x1, como é a mesma variável, subtraio, tenho o expoente 1, eu passo o expoente para frente e subtraio 1 dele. Fico com 1, x1, 0, que é igual a 1. Então, substituo 1 aqui, passando na função 1 e copio o termo dx1. dx1 mais x1. Agora eu vou calcular a diferencial para x2 ao quadrado. Eu devo derivar a função em relação a x2. Assim, a derivada de x2 ao quadrado em relação a x2 é igual a desço o expoente 2, repito a variável x2 e subtraio 1 de 2. Então, aqui eu tenho 1, o expoente 1 não escrevemos, então 1 fica implícito. Então, eu escrevo 2x2, que é a derivada, vezes a variação em x2. Assim, eu tenho que a diferencial da função é igual a x2 ao quadrado dx1 mais 2x1, x2, apenas organizei e passei a variável para frente, dx2. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, continuamos trabalhando com regras das diferenciais. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.